Tem gente que vive no médico e nunca melhora. Toma remédio para dor, para pressão, para insônia, mas nunca resolve de vez. Sabe por quê? Porque muitas doenças que insistem em voltar não começam no corpo, começam na mente. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O que você sente, guarda e evita pode estar adoecendo silenciosamente seus órgãos. E ninguém te contou isso até agora. Enquanto a maioria acredita que saúde mental se trata só com terapia ou conversa fiada, a ciência vem revelando algo chocante. Transtornos emocionais estão por trás de doenças físicas crônicas gravíssimas e que podem até matar. Pressão alta, diabetes, câncer, doenças autoimunes. O corpo está gritando que a mente está tentando esconder. Hoje vamos abrir esse jogo com você. Você vai descobrir as doenças mais sérias causadas por problemas emocionais e entender como sair desse ciclo antes que ele destrua sua saúde. Vai ver como pequenas atitudes podem reverter quadros que pareciam sem saída. E no final, você vai enxergar o que nunca ninguém te explicou, que cuidar da mente é o primeiro passo para salvar o corpo. Preparado para isso? 1. Hipertensão arterial. Quando a mente vive em estado de alerta constante, o corpo responde como se estivesse em perigo real. E um dos primeiros reflexos é a elevação da pressão arterial. Ansiedade, raiva reprimida, frustração acumulada, tudo isso cria uma tensão interna que se traduz fisicamente nos vasos sanguíneos. E é aí que surge a hipertensão. Não é à toa que tanta gente toma remédio para pressão por anos e nunca sara. Porque se a causa está na emoção, só o comprimido não resolve. A pressão pode até baixar no papel, mas o corpo continua pedindo socorro. E enquanto não tratamos a raiz, a mente, a doença só muda de roupa. Pode virar um infarto, um AVC ou algo pior. 2. Diabetes tipo 2. Pode parecer estranho, mas o estresse emocional tem relação direta com o descontrole da glicose. Quando estamos tensos, o corpo libera cortisol e adrenalina, hormônios que sabotam a ação da insulina. Isso faz com que o açúcar no sangue dispare. E se esse ciclo se repete por muito tempo, pode desencadear a temida diabetes tipo 2. Muita gente associa essa doença apenas à alimentação ou sedentarismo. Mas ignorar o peso da saúde mental nesse processo é um erro grave. A sobrecarga emocional, seja por excesso de trabalho, problemas familiares ou traumas não resolvidos, altera o metabolismo. O corpo tenta compensar o que a mente não resolve. E aí, a conta chega. 3. Doenças autoimunes. Você já ouviu que o corpo começa a se atacar? É isso que acontece nas doenças autoimunes. Mas por que o sistema imune, que deveria proteger, decide agredir? Em muitos casos, traumas emocionais profundos. Raiva contida, sentimento de culpa ou abandono estão na raiz desse desequilíbrio. O corpo, confuso, perde a noção do que é inimigo. Do lúpus à artrite reumatoide. Do vitiligo à esclerose múltipla. Muitas dessas doenças têm um componente emocional poderoso. E quando a medicina convencional ignora isso, o tratamento se torna apenas paliativo. A cura verdadeira começa quando a pessoa entende que o corpo está traduzindo, em inflamação, dores que não foram ditas com palavras. 4. Síndrome do intestino irritável, SII. Já reparou como o intestino sente tudo? É como se fosse o segundo cérebro. A ligação entre o emocional e o sistema digestivo é tão forte que a ansiedade, medo e estresse podem causar diarreia, constipação, inchaço e cólicas. A síndrome do intestino irritável é uma das doenças que mais escancara esse elo entre mente e corpo. E o mais curioso, muitas vezes os exames não mostram nada grave. E mesmo assim, a pessoa sofre diariamente. Isso porque o problema não está no órgão em si, mas na forma como o corpo responde aos sentimentos. Cuidar da saúde mental pode ser mais eficaz que qualquer remédio. E nesse caso, a escuta interior é o melhor tratamento.
Se isso está fazendo sentido para você, já aproveita e se inscreve no canal. Aqui, a gente fala do que a medicina tradicional muitas vezes não toca e entrega ferramentas reais para transformar sua saúde mental. Curte, compartilha e vamos seguir juntos nessa jornada de consciência. 5. Câncer. Esse é um dos temas mais delicados. O câncer é multifatorial, claro, envolve genética, estilo de vida, alimentação. Mas já se sabe que emoções mal resolvidas, mágoas profundas, repressão constante de sentimentos e traumas antigos têm papel importante no enfraquecimento do sistema imune. E isso pode abrir as portas para o câncer. Não estamos dizendo que todo câncer vem da mente, mas sim que a mente pode favorecer ou dificultar a evolução da doença. Muitos estudos mostram que pessoas que trabalham emoções profundas, através de terapia e espiritualidade, têm respostas melhores ao tratamento. A cura do corpo começa e se fortalece no coração e na consciência. 6. Enxaqueca crônica. A cabeça dói, mas o que realmente está pesando? Enxaquecas persistentes muitas vezes são alertas emocionais disfarçados. Perfeccionismo, sobrecarga mental, culpa, raiva não expressa. Tudo isso pode gerar tensão no sistema nervoso e desequilíbrio químico no cérebro. O corpo avisa, tem coisa demais para carregar. Analgésicos aliviam, mas não curam. Porque o que precisa ser tratado está além da dor física. É a cobrança exagerada, a necessidade de controlar tudo, o medo do fracasso. Quando a mente se acalma, a enxaqueca também se dissolve. E a cabeça finalmente encontra paz. 7. Fibromialgia. Essa doença é um mistério para muitos médicos. Dor generalizada, fadiga constante, sono ruim, mente confusa. E exames que não explicam quase nada. Mas para quem vive com fibromialgia, o sofrimento é real. E muitas vezes, nasce de um histórico de abuso emocional, estresse crônico ou traumas profundos não processados. A dor da alma, quando não é cuidada, vai se alojando no corpo. E com o tempo, o corpo inteiro parece gritar. O mais incrível? Muitas pessoas com fibromialgia relatam melhoras significativas quando começam a cuidar da saúde emocional. A cura, nesse caso, passa por dentro. E por isso, precisa de acolhimento, escuta e compaixão. Depressão e ansiedade. As portas de entrada silenciosas. A ansiedade e a depressão são como portas de entrada para grande parte das doenças que citamos até agora. Quando a mente está desequilibrada, todo o corpo entra em colapso. Alterações hormonais, inflamações silenciosas, insônia, fadiga, compulsões, tudo começa a desandar. E o mais triste, muitas pessoas acham que viver ansioso ou deprimido é normal. Mas isso não é qualidade de vida, é sobrevivência. E viver assim por anos prepara o terreno para doenças crônicas. O corpo grita o que a alma sofre em silêncio. E só quando olhamos de frente para essas emoções é que a verdadeira cura pode começar. O que fazer para reverter esse ciclo? Eu tenho uma boa notícia. Dá para sair desse labirinto. Mas é preciso coragem para olhar para dentro. O primeiro passo é reconhecer que saúde mental não é luxo, é base. Terapia, autoconhecimento, meditação, momentos de descanso, tudo isso não é frescura, é prevenção. Cuidar da mente é cuidar do corpo. E quem começa esse processo, sente o corpo inteiro agradecer. É claro que não é mágica. A dor não some de um dia para o outro, e nem sempre o caminho é reto. Mas ao dar atenção ao que você sente, e não só ao que você faz, seu corpo começa a funcionar de forma mais equilibrada. Os hormônios se regulam, a imunidade melhora, e os sintomas vão perdendo força. O que antes era peso vira aprendizado. E a saúde, que parecia distante, se reaproxima. Além disso, é possível integrar tratamentos tradicionais com terapias complementares, como acupuntura, meditação ou técnicas de respiração. O importante é encontrar aquilo que faz sentido para você,
sem descartar o que já ajuda. E nunca se esquecer: cada sintoma carrega uma mensagem. Quando a gente escuta com atenção, o corpo para de gritar e começa, enfim, a se curar. Prevenir é mais do que evitar. É viver com consciência. Prevenção não é só evitar o problema. É criar um estilo de vida que favoreça a saúde em todos os níveis. E isso inclui se permitir sentir, se respeitar, descansar e se colocar em primeiro lugar sem culpa. Viver com consciência é saber quando parar, quando pedir ajuda e quando mudar o rumo. É perceber os sinais antes que virem doenças. E isso, meu amigo, salva vidas. Você não precisa esperar o diagnóstico chegar para mudar. Nem precisa adoecer para começar a se cuidar. Pequenas escolhas diárias já fazem uma enorme diferença. Uma caminhada pela manhã, uma conversa sincera, uma noite bem dormida. Tudo isso é remédio. E a soma desses hábitos vai se refletir no seu corpo como um escudo invisível contra o adoecimento. A prevenção começa quando a gente entende que corpo e mente não funcionam separados. Emoções bem cuidadas, relações saudáveis, alimentação equilibrada e espiritualidade são pilares de uma vida mais leve e longa. Porque no fim das contas, viver com saúde não é apenas sobreviver sem sintomas, é viver com plenitude, com equilíbrio e com verdade. Esse é o verdadeiro caminho da cura. Agora me diga: quantas vezes você ignorou um sintoma achando que era só estresse? E quantas vezes tentou calar a mente sem perceber que o corpo já estava gritando? A verdade, por mais dura que seja, é que enquanto a gente não olha para dentro, o corpo continua pagando a conta lá fora. Mas isso pode mudar, e começa com uma simples decisão: se escutar de verdade. Se algum dos sinais ou doenças que falamos aqui te fez pensar na sua própria vida ou na de alguém que você ama, compartilhe esse vídeo agora. Pode ser a informação que vai abrir os olhos de alguém antes que seja tarde demais. E aproveita para deixar aqui nos comentários: qual dessas doenças mais te surpreendeu? Ou você já desconfiava dessa ligação entre mente e corpo? Não esquece de curtir o vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal Mente Saudável. Porque aqui a gente fala de saúde de um jeito que faz sentido, com profundidade e consciência. E se quiser mais conteúdos como esse, já deixa sua sugestão nos comentários. A sua participação é o que mantém esse espaço vivo. Até o próximo vídeo.